E aí, falando um pouco de Web 2.0, né, o que eu vejo a Web 2.0? A internet como facilitadora na comunicação entre pessoas através de comunidades e perfis por afinidade. Isso é a Web 2.0. O que é a Web 2.0? São pessoas se comunicando por comunidade. Então a gente tem alguns conceitos aqui de Web 2.0 que é sempre interessante falar, que é o seguinte: tem muitas marcas ainda hoje que acreditam que elas não estão na internet, que se elas ficarem quietinhas elas não vão fazer barulho nenhum em uma rede social. Isso é mentira. Por quê? Porque hoje, se uma marca não acredita que ela está no Facebook, no Orkut, é bom ela começar a abrir o olho, porque se ela não entrou, algum consumidor colocou. Eu escrevi isso recentemente no meu blog, onde o que acontecia? Quando o Orkut estourou no Brasil, né, em 2004, as pessoas começaram a entrar no Orkut e montar comunidades da marca, das empresas que ela trabalhava. E essas comunidades continuam até hoje. Então, para o consumidor, quando ele entrar no Orkut e digitar Nestlé, por exemplo, ele vai ter um monte de comunidade da Nestlé, que ele não quer saber se aquela comunidade é de um produto ou do consumidor. É uma comunidade. Né? E se for comunidade de funcionários e ex-funcionários ainda, para ele é melhor ainda, porque ele acredita que se ele fizer alguma reclamação ali naquela comunidade da Nestlé, que aquela reclamação ela vai chegar mais rápido, né, na marca, porque são os funcionários que estão interagindo ali. E quando a gente vê que isso realmente não acontece com todas as marcas que criaram aquelas comunidades e não dão muita atenção. A gente tem um outro fator, né, para a gente entender qual é o potencial da internet, que um post no Kibiloco, que é um dos blogs mais acessados do Brasil, ele pode destruir uma campanha de milhões de reais na Globo. Se o Kibiloco chegar e colocar um post falando mal de uma determinada campanha, de uma determinada marca, ele consegue atingir só com isso 60 mil pessoas, que é o que entram no site dele por dia. Se essas pessoas pegarem esse link e jogarem nas suas redes sociais, gera um barulho que nenhuma marca consegue mensurar. Por quê? Porque a Web 2.0 ela potencializou esse conceito de boca a boca, né? Divulgação para o bem ou para o mal da marca. Antes, quando a gente era bem atendido ou mal atendido por uma empresa, por uma loja, a gente conseguia conversar com 10, 15 pessoas. Hoje, qualquer pessoa tem 150 seguidores no Twitter, 200 amigos no Orkut, e aí a gente consegue influenciar muito mais pessoas do que antes. Falar um pouco de métricas, né? Depois que a gente como planejamento, coloca o site no ar, o nosso melhor amigo, eu costumo brincar assim, são as métricas. Por quê? Porque aí são as métricas que vão ajudar a gente a entender qual a performance do site. E aí essa performance a gente precisa estar sempre atento e acompanhando diariamente. Para quê? Para ver como a gente pode melhorar o site, qual a área mais acessada, qual que é a área menos acessada. E aí a gente consegue entender qual é o perfil de comportamento dentro do nosso site. Então os sistemas de métricas eles estão cada vez mais avançados. Medir apenas o resultado de um banner é um erro. A gente precisa medir todos os passos do usuário. É preciso medir todas as áreas do site, analisar a performance completa. Às vezes a gente está trabalhando com alguma loja virtual que quer mensurar só a loja virtual. E a gente tem que mostrar para o nosso cliente que as pessoas não entram no site dele só por causa da loja virtual. Elas entram por algum conteúdo que tem ali no site, que foi otimizado no Google, e elas entraram. Ou entraram simplesmente porque digitaram a URL dele. Então a gente tem que estar sempre mensurando isso para entender melhor como que a gente pode melhorar a performance do site. Tá? A métrica é muito ligada à performance do site e a gente com o planejamento como a gente vai melhorar. A gente tem que entender, então, da onde que o usuário veio, qual a palavra-chave que ele usou, qual o browser que ele usou, né? Porque hoje a gente tem uma gama de browsers muito grande e se o site não abre no Firefox, a gente pode perder quase 30%, 40% da audiência do site, porque ele não abriu. Então vamos entender quais são os browsers e melhorar sempre em todos. Tá? Que horas que esse usuário entrou, quanto tempo ele ficou no site, quantas páginas ele visitou e quais as páginas que ele mais interagiu. Entender também o quê? Por que esse usuário saiu, para onde ele foi, se ele pesquisou outros sites com as mesmas palavras, se ele comprou da concorrência, o que esse usuário busca e o que ele pesquisou antes de entrar. Então a gente começar a entender essas métricas básicas, a gente já começa a entender um pouco mais sobre o consumidor. Tudo isso, né, todas essas métricas, de novo eu vou bater nessa tecla, que é o seguinte, elas são dados. Todas as métricas que a gente vai ver são dados. A gente deve pegar esses dados, transformar em informação e essa informação virar estratégia de ação. A gente tem dois conceitos para falar sobre métricas, né, que é o Engagement Map ROI, que ele mostra os impactos dos não cliques, ou seja,
o usuário viu um banner num determinado site, ele não clicou naquele banner, mas ele entrou no site da loja e converteu. Se a gente pegar a métrica normal, ela não vai mostrar isso, né? Não vai mostrar essa conversão. Mas se a gente pegar esse Engagement Map ROI, ele vai mostrar essa conversão, é o que a gente chama de conversão sem clique. E o Behavior Target, que ele mostra uma campanha por afinidade. Então, se eu entrei no site da Web Motors e pesquisei lá sobre o Vectra, por exemplo, e saí do site da Web Motors, entrei no UOL, e por um acaso o Vectra está com uma campanha no UOL, ele vai me mostrar aquele banner, né? Porque o sistema vai entender que eu estou interessado naquele tipo de carro. Essa ação, que é a chave do sucesso do Google, né, dos links patrocinados, que é quando o usuário digita um conceito, uma palavra, e aparece ali alguns resultados para ele de links que foram comprados de anúncio, isso nos Estados Unidos existem campanhas com um CTR de 10%. Aqui no Brasil, um CTR média de 0,4%. Então dá para a gente ter um ganho de campanha, um ganho de investimento do anunciante muito grande usando essa ferramenta. Falar um pouco dos buscadores, né? Então hoje é imprescindível que a gente esteja dentro dos buscadores, principalmente está dentro do Google. E por que eu sempre falo do Google em primeiro lugar? Porque se a gente pegar os 70 milhões de pessoas que usam a internet no Brasil hoje, 93% usam o buscador, né? 93%, 95% usam o buscador. Desse universo, 92% usa o Google. Então o Google hoje, sem dúvida nenhuma, é líder de mercado no mundo inteiro, e no Brasil não ia ser muito diferente. Principalmente que no Brasil os maiores acessos do Google estão no Brasil. 30% dos acessos a site em todo o Brasil são para o Google. Então a gente já começa aí a ter uma noção do porquê que o Google é tão importante. 92% dos usuários não passam da primeira página. Então se você não está bem posicionado na primeira página, você está perdendo só 92% da audiência do Google, que é muito grande. 25% dos usuários compram pela web, 74% dos usuários compram pelo menos 3 vezes por ano, 53% das compras online estão concentradas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Tá? E no Google a gente pode criar campanhas segmentadas por cidade, por sexo, desejos e comportamentos. Então todos esses números que eu passei agora para vocês, eles são muito importantes porque o Google é o primeiro passo, né, para o consumidor entrar na internet. Seria uma porta de entrada ao Google. Né? Ali ele vai, ele pesquisa o termo que ele quer. Às vezes o usuário até sabe que ele quer entrar no site da Nestlé, mas é muito mais fácil ele entrar no Google e digitar Nestlé do que nestlé.com.br. Tá? Mesmo porque muitas pessoas ainda já usam o Google como página inicial. A página inicial do Firefox, que hoje tem quase 40% do mercado de browsers, é o Google, então fica muito mais fácil das pessoas usarem. Falar um pouco de uma estratégia, de um conceito que eu estou divulgando muito, né, que é a estratégia de presença digital. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje o site ele é apenas a ponta do iceberg. Por que ele é a ponta do iceberg? Porque o site hoje ele é o ponto central das informações, só que o nosso consumidor ele não está no site. Ele está no mobile, ele está num game, ele está numa rede social, ele está no Twitter, ele está num site segmentado, ele está no Buscapé, ele está no Wikipedia. Enfim, ele tem uma série de ferramentas que ele está ali buscando informações sobre uma determinada marca, um determinado produto, e é ali que a gente tem que estar. Então, a marca estar nessas redes sociais, no que eu chamo de além do www, é o conceito de presença digital. Então, como é que a gente pode trabalhar com presença digital? Se hoje no Brasil a gente tem 185 milhões de aparelhos celulares, por que a gente não pode criar um mobile site, um aplicativo para o iPhone, ou mesmo pensar em compras pelo celular, que é uma tendência que está vindo da Europa muito forte? Se a gente tem um usuário que gasta 80 a 90% do seu tempo conectado em redes sociais, por que a gente não faz um aplicativo para o Facebook, um game no Orkut, ou uma promoção em alguma comunidade? Se a gente tem uma grande afinidade por games, e o brasileiro tem essa afinidade por games, né, não é só molecada, se a gente pegar, por exemplo, um site de games que é o atrativa.com.br, ele tem hoje, o perfil dele são mulheres de 30 a 40 anos. São as pessoas que mais entram nesse site. E o Atrativa Games hoje é o líder de mercado em games, ou um dos. Então por que a gente não cria um game próprio da marca, né, se o usuário tem essa afinidade? Por que a gente não patrocina alguns jogadores? Ou por que a gente não pega alguns games onde o nosso patrocinador pode intervir na performance? O que eu quero dizer com isso? Existem alguns games de futebol, por exemplo,
que se você usar uma chuteira da Nike, você pode correr mais ou ter um chute mais potente. A gente pode fazer o quê? 69% das pessoas gostam de compartilhar conteúdo. Ação voltada ao wiki, ícones do Delicious e do Dig, vídeos com links para colocar nos blogs. As pessoas exatamente a gente estimular que as pessoas compartilhem esse conteúdo. As pessoas ainda têm muito interesse em aumentar o conhecimento, né? Então por que a gente não cria um blog da marca, um blog do produto? Estar presentes em vários sites como comparativo de preço, outlet virtual, leilão, FromSpring como saque, né? O FromSpring é uma ferramenta que está bem quietinha no Brasil, mas o Brasil já é o segundo país que mais usa a ferramenta, com mais de 4 milhões de usuários cadastrados. E o usuário ele quer ser impactado pela marca. Então como que ele quer ser impactado? Criar um e-mail marketing segmentado, uma newsletter com assuntos mais buscados dentro do site, fazer atualização constante no site e nas redes sociais. Então o que eu quero dizer? Para a gente finalizar aqui nesse vídeo chat, eu queria dizer o seguinte, que dentro de tudo isso que eu abordei, de tudo que eu tenho defendido sobre a internet nos 8 anos que eu trabalho nesse segmento, hoje a principal estratégia de digital, de marketing digital, podemos dizer assim, é a geração de conteúdo. Por quê? Porque a geração de conteúdo ela é baseada em palavras-chave, ela é baseada no perfil da marca, do perfil do produto, do perfil dos veículos que a gente usa. E tudo isso ela tem como base uma palavra que é a relevância. Quanto mais relevante a gente for para o nosso usuário, mais relevante, mais acesso a gente vai ter e mais conversão a gente vai ter. Eu acho que é isso. Esse é o recado que eu queria passar para vocês. Muito obrigado.